Mago Supremo. Capítulo 3. Prólogo 3. Era uma noite de sexta-feira, e Derek estava se preparando para o trabalho. Ele ainda estava preso fazendo perguntas e respostas porque o pagamento era muito bom e não importava quantas vezes Cal dissesse que queria uma pequena cerimônia, Derek tinha certeza de que o que eles planejassem gastar, pelo menos dobraria no final. Foi um maldito casamento, e, portanto, as coisas deveriam explodir proporções em algum momento. É assim que eles funcionam. Derek estava ajustando sua camisa quando o smartphone tocou as notas de Night on Bald Mountain, o toque pré-definido para números desconhecidos. Derek Espósito, quem é? Senhor Espósito, este é o Hospital São José. A voz feminina parecia preocupada. Isso junto com a palavra hospital lhe deu um arrepio na espinha. Cal Espósito é seu irmão? Derek quase podia ouvi-la roendo as unhas. Sim, o que aconteceu? Ele se envolveu em um acidente de carro e está em estado grave. Você deve vir aqui o mais rápido possível. Os médicos precisam de você, já que você é seu procurador de saúde e o paciente está inconsciente. Um acidente de carro? Derek gritou enquanto corria para fora da porta e procurava um táxi. Nós não temos nenhuma porra de carro. O que diabos aconteceu? Desculpe, não tenho liberdade para dizer. Os médicos vão explicar. Derek desligou na cara dela. Ele não tinha tempo para balbucios inúteis, apenas para um maldito táxi. Cada segundo no trânsito era uma tortura, e quando ele finalmente chegou já era tarde demais. O cirurgião e um policial explicaram a ele que Cal havia sido atropelado por um motorista bêbado. O culpado tinha fugido e a polícia ainda estava procurando por ele. Um transeunte ligou imediatamente para o 911, mas devido ao engarrafamento causado pelo acidente, a ambulância levou horas para chegar. Então, quando Cal chegou ao hospital ele já estava em estado crítico. Ele teve múltiplas fraturas, ruptura do baço e hemorragia interna, necessitando de cirurgia imediata. Derek foi chamado enquanto Cal estava entrando na sala de cirurgia. Eles fizeram o possível para salvá-lo, mas Cal havia perdido muito sangue, então não havia nada que pudessem fazer. Eles ofereceram a Derek suas condolências, mas tudo o que ele podia ouvir era um ruído branco. Deixe-me ver meu irmão. Ele implorou. O corpo estava coberto por um lençol, apenas a cabeça visível. Derek ainda podia ver traços de sangue no rosto de seu irmãozinho. Derek deixou seu número para o policial para ser informado sobre as investigações e depois voltou para casa. O culpado foi preso rapidamente graças às câmeras de trânsito. Descobriu-se que era um garoto, com apenas 17 anos, que havia roubado o carro de seu velho e depois ficará bêbado e drogado com seus amigos. Derek viveu os meses anteriores ao julgamento em angústia. O maldito promotor decidiu processá-lo como menor, e o ainda mais maldito juiz lhe concedeu prisão domiciliar. Tudo isso enquanto seu irmãozinho, seu Cal, estava morto por causa dele. Como eles puderam fazer uma coisa dessas? Derek gritava e discutia com qualquer um disposto a ouvi-lo. Por que toda essa conversa sobre os direitos e o futuro desse merdinha? E os direitos do meu irmão? E o futuro dele? Cal não tem nenhum por causa dele. Que tipo de justiça é essa? Derek visitou várias vezes o escritório da promotoria, expressando sua indignação e exigindo que eles pedissem a sentença máxima. Eles sempre foram gentis e atenciosos, e prometeram a ele que não esqueceriam Cal. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, o mundo de Derek morreu mais uma vez. O promotor e o advogado de defesa chegaram a um acordo. Como Chris Weinrich, esse era o nome do assassino, ainda era menor de idade e esse também foi seu primeiro delito, ele aceitou ir para a reabilitação e fazer 600 horas de serviço comunitário. Se Chris completasse seu programa de reabilitação e não cometesse crimes nos próximos 3 anos, então ele seria um cidadão livre sem antecedentes criminais. Derek estava muito pasmo para ficar com raiva. Quando a sessão acabou,
ele apenas caminhou até o promotor e fez uma única pergunta com a voz abafada. Por quê? E então, com seu tom mais gentil e complacente, os assistentes da promotoria explicaram a Derek que Chris era apenas um garoto de uma boa família que cometeu um erro idiota. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Chris já havia sido admitido no Caltech e esta foi sua primeira ofensa. Além disso, seus pais contrataram um grande advogado e o juiz provavelmente não estaria disposto a destruir a vida de Chris. Apesar de suas expectativas, Derek não fez uma cena. O fogo de Derek se extinguiu, ele não tinha mais lágrimas para derramar. Nos dias seguintes, Derek viveu seguindo os movimentos. Ele continuou seguindo sua rotina como se nada tivesse acontecido, seu cérebro ainda recusando tudo o que aconteceu no último semestre. A única coisa que o fazia se sentir vivo era aquela dor de cabeça constante que começou logo após a morte de Cal. De acordo com seu médico, era um sintoma relacionado ao estresse, então com tudo o que aconteceu, Derek estava engolindo aspirinas e paracetamol como se fossem doces. Mas a dor nunca foi embora, em vez disso, foi piorando. Derek finalmente encontrou forças para fazer um check-up sério e, mais uma vez, más notícias estavam esperando por ele. De acordo com o exame de corpo inteiro e a biópsia de acompanhamento, ele tinha câncer pulmonar em estágio 2. Mas eu nunca fumei em toda a minha vida. Derek exclamou mais divertido do que assustado. Na verdade, é estranho. O Dr. Monroe, seu oncologista, ficou bastante intrigado. Ela era uma bela mulher hispânica, talvez 5 anos mais velha que Derek. Em outro momento, ele provavelmente a teria convidado para sair. Você me disse que trabalha para uma empresa química, certo? Derek assentiu. Um câncer tão agressivo é muito incomum para ser uma coincidência. Minha opinião pessoal é que o sistema de ventilação deles falhou. Você e Deus sabe quantas pessoas estão respirando veneno há algum tempo. Mas usamos máscaras o tempo todo em que trabalhamos com os produtos químicos e, falando por mim, sigo os protocolos de segurança ao pé da letra. Meus colegas sempre zombam de mim por isso. Derek ainda estava incrédulo. Então talvez as máscaras sejam peças baratas de lixo. Ou talvez o laboratório ou o armazenamento, se não ambos, tenham vazamentos. Esses canalhas corporativos só buscam lucros. Não me surpreenderia nem um pouco se eles cortassem o orçamento de segurança para colocar mais dividendos em seus bolsos. Dr. Monroe estava muito indignado, mesmo em seu estado catatônico. Derek podia dizer que havia mais do que isso. Doutor, o que você está escondendo de mim? Ele perguntou, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Ela mordiscou o lábio inferior por um tempo antes de responder. Entre você e eu, você não é o primeiro caso da sua empresa. Já denunciei ao Ministério da Saúde e aos federais. Se eu estivesse no seu lugar, eu arranjaria um bom advogado e processaria a alma de você. Vai precisar de muito dinheiro para os tratamentos. Concordo com o advogado, mas recuso qualquer tratamento. Vou apenas tomar cuidados paliativos. Doutora Monroe saltou de sua cadeira. Você percebe que sem os tratamentos adequados você tem 6 meses, 1 ano no máximo de vida? Além disso, como eu já disse, seu câncer é muito agressivo. Precisamos começar o mais rápido possível se quisermos ter uma chance de cair fora. A situação era dramática, mas Derek achou todas aquelas palavras nós hilárias, então ele não pôde deixar de rir. Nós mal nos conhecemos, doutor. Então, não temos nada a fazer se não seguirmos caminhos separados. Derek disse a ela com um tom gelado. Para que eu tenho que viver? Eu não tenho família, nem entes queridos. As cinzas do meu irmãozinho são tudo o que resta para me fazer companhia. Eu poderia morrer amanhã e não daria a mínima. Eles se separaram em más condições, mas ela ainda deu seu número para ele, caso ele mudasse de ideia ou simplesmente precisasse conversar. Derek ligou para seu antigo advogado de Tubarão e explicou tudo. Anos se passaram,
mas eles ainda mandavam cartões de Natal um para o outro. Derek tinha mantido o controle sobre ele, apenas no caso. Ele agora tinha mais cabelos grisalhos do que antes, mas ainda era um tubarão de primeira classe. Derek parou de trabalhar e passou a gastar seu dinheiro sem muito cuidado. Ele ia a todos os restaurantes chiques que sempre quis experimentar, comprava os ternos com os quais sempre sonhou e só comia suas comidas favoritas no café da manhã, almoço e jantar. Derek passava a maior parte de seus dias jogando em seu novo PC para jogos e revisitando todos os pontos que tinham um significado para ele e Cal. Então, 24 dias após o diagnóstico, ele teve uma epifania.